Então, boa noite a todos, boa noite para os que estão aqui com a gente presencial, boa noite para o pessoal que está em casa. A gente vai começar hoje o nosso terceiro ciclo, terceira aula, do ciclo de atualização de endocrinologia de 2024. Então, a gente acabou precisando, infelizmente, cancelar do mês passado, em função da enchente, de toda a questão que aconteceu aqui conosco no estado. Então, a gente está retomando o nosso cronograma, então, atrasando um mês para cada apresentação. Então, na sequência, eu também a gente vai divulgar depois nas redes o cronograma atualizado, tá? Então, até o final do ano. Então, hoje a gente tem o prazer de receber a equipe do Hospital Moinhos de Vento para fazer a apresentação de um caso clínico. E quem vai apresentar para nós é a médica residente Bianca Tonieto Tonoli, e ela foi orientada pelo professor Guilherme Rolim. Por favor, Bianca. Então, boa noite. Hoje eu vou apresentar um caso do nosso ambulatório. Então, é um homem de 48 anos, natural e procedente de Porto Alegre, que trabalha como vigilante. A história da doença atual dele iniciou em 2018, onde ele notou uma alteração da visão, que foi piorando progressivamente. Em 2023, ele procurou o oftalmologista, que, através de exames do campo visual, diagnosticou uma hemenopsia bitemporal. Ele foi, então, encaminhado ao neurologista, que também solicitou exames de investigação, exames de imagem laboratoriais, e, a partir desses resultados, orientou a consulta com o serviço de endocrinologia. Então, quando ele chegou no nosso ambulatório, ele já tinha alguns exames a mais, porque o serviço da neuro já tinha feito contato conosco e solicitamos alguns exames adicionais para atender ele no primeiro contato. De história médica pregressa, ele é previamente rígido, negava o uso de medicações anteriores, negava comorbidades, nunca teve nenhuma alergia. De história médica familiar, a mãe teve um câncer de pele que ele não soube nos especificar o tipo, desconhece outras comorbidades na família, ele é casado e nega tabagismo e etilismo. No exame físico, ele estava em bom estado geral, orientado, comunicativo, lúcido, a tireoide sem nenhuma particularidade, exame normal, normotenso, pressão tendendo mais ao limite superior, com uma frequência cardíaca de 77, tem uma obesidade grau 1, altura de 1,95 m, mas investigando a altura dos familiares, ele estava no alvo genético, aparelho cardiológico, respiratório e abdominal, no exame físico sem particularidades também. Ele tinha extremidades sem edema e aquecidas. De exames complementares, então, que ele já trouxe em primeira consulta, ele tinha um hemograma, uma função renal e eletrólitos sem alterações. O que chamava atenção nesse primeiro momento era o FSH, acima do valor de inferência, então o FSH de 36, seria até 10 no laboratório, uma testosterona total bastante aumentada, de 941, uma testosterona livre também aumentada, um sulfato baixo, de 25, valor de referência a partir de 44, função tireoidiana, ele tinha um TSH normal com T4 livre baixo, e um cortisol basal coletado às 8 da manhã de 1,7, com a CTH de 20. Um IGF-1 também baixo, de 68, e uma prolactina levemente aumentada de 96, sendo o valor de referência do laboratório até 20. Ele trouxe uma ressonância magnética de crânio feito na mesma época, que mostrava uma lesão expansiva na região celular e supracelular, predominantemente sólida, mas tendo uma área cística também, medindo cerca de 6,1 por 6,4 por 4,1 centímetros, comprimindo a haste hipofisária e o quiasma óptico, deslocando o quiasma óptico, e também circundando parte dos contornos das carótidas internas. Então, aqui eu tenho algumas imagens dessa lesão. Então, aqui no corte sagital, a gente vê essa imagem, esse adenoma bastante grande, aqui no coronal também. Aqui mais algumas imagens que mostram, então, essa lesão de 6,4 centímetros no maior diâmetro. Ele trouxe uma campimetria de avaliação do oftalmo, uma campimetria que já mostra a hemenopsia bitemporal no olho, bilateralmente, no olho direito já também comprometendo uma parte da região nasal. Então, a avaliação no primeiro momento é que se tratava de uma lesão expansiva das regiões celular e supracelular, provavelmente um tumor produtor de gonadotrofinas, que já comprometia o eixo corticotrófico e tireotrófico, tinha uma testosterona elevada e foi descartada a acromegalia nesse primeiro momento. Então, o tratamento foi iniciado a prednisona de 10 mg e a levotiroxina de 100 microgramas e agendado o procedimento cirúrgico. Em 5 de julho do ano passado, ele foi submetido ao primeiro procedimento cirúrgico, foi por via transcraniana, onde o principal objetivo aqui foi descomprimir o nervo óptico.
Então, foi feita uma ressecção subtotal, permaneceu uma porção da cápsula dele das estruturas neurais e vasculares, e ele recebeu, na indução anestésica, dexametasona, 4 miligramas de 6 em 6 horas. No pós-operatório imediato, ele estava com eletrólitos adequados, ele foi sendo avaliado ao longo dos dias em relação ao balanço hídrico, eletrólitos, percepção da sede, e em dia 10 de julho ele iniciou com um quadro de hiponatremia. Além de que foi dosado também T4 livre, estava mais para o limite inferior, então no primeiro momento foi ajustada a levotiroxina, que ele usava 100, passou para 125, e iniciado o manejo inicial da CIAD, com restrição hídrica e diurético. Mas ele continuou com queda da natremia e iniciou com quadro de confusão mental também, então foi necessário fazer reposição de sódio com solução salina hipertônica. E com esse manejo, nos dias subsequentes, ele melhorou bastante, o sódio melhorou consideravelmente. Ele recebe alta no dia 16 de julho, clinicamente muito bem, com sódio adequado e com o combinado de voltar no ambulatório para avaliação clínica e também de eletrólitos. O anatomo patológico dessa lesão é um adenoma de hipófise, uma imunistoquímica, no primeiro momento negativa para os marcadores de GH, prolactina, PCH, LH, CTH, com KME7 de 1%, compatível com adenoma não secretor. Na consulta do dia 20 de julho, quando ele retorna no ambulatório, ele relatava uma cefaleia ocasional, mas sem sinais de alarme, sem um padrão específico, negava poliúria e polidipsia. Ele permanecia com a perda visual à direita e com a acuidade reduzida à esquerda, mas ele tinha uma percepção de melhora. Os eletrólitos que ele trouxe para avaliação nessa consulta estavam normais, um sódio de 137, um potássio de 4,8, uma função renal também normal. Então, a conduta nessa consulta foi suspensão do diurético e início da redução da dose de prednisona. Ele estava com 15 miligramas e, então, foi feito um esquema de descalonamento até que ele ficasse com 7,5 no retorno. Foram solicitados exames para acompanhamento dos eletrólitos e da função hipofisária. Quando ele retorna em agosto, ele refere agora sintomas depressivos, desânimo, a cefaleia ocasional continuava, sem poliúria e polidipsia, e a visão, ele tinha aquela percepção de melhora no pós-operatório imediato, mas depois disso não teve outras melhoras até esse momento. Trouxe exames solicitados. Então, nesses exames dessa consulta de agosto, ele tinha eletrólitos e uma função renal adequadas, o LH normal, o FSH ainda um pouco acima do valor de referência, de 30, uma testosterona total que diminuiu muito, foi de 941 para 76, testosterona livre também baixa, de 47, uma SHBG de 16, um pouquinho baixa, e um T4 livre agora adequado com a dose de levotiroxina de 125 microgramas. Nessa consulta, foi reduzida a dose de prednisona para 5 miligramas, solicitado um novo perfil gonadal e considerado, talvez, a reposição de testosterona numa próxima avaliação, a depender dos exames e da sintomatologia. Quando ele vem em setembro, em reavaliação, ele refere que ainda está com sintomas depressivos relatados na última consulta, agora relata também inapetência e náuseas associadas, e no exame físico tinha uma hipotensão postural. O peso dele já estava em 111, lembrando que no início do quadro era 130. Então, ele perdeu consideravelmente peso nesse tempo. Os exames, agora de setembro, ele tinha a FSH de 29, ainda muito semelhante, uma testosterona total de 120, ainda baixa, uma testosterona IV de 49, um cortisol basal coletado às 8 da manhã de 3,5, com a CTH de 16, e uma prolactina agora normalizada de 18, caiu de 96 para 18. Ele traz também uma ressonância de controle, feita em setembro do ano passado, onde mostra que essa lesão já estava bem menor. Então, tinha uma menor extensão supracelular e menor efeito compressivo sobre o quiasma e as artérias cerebrais anteriores, e permaneciam sinais de invasão dos seios cavernosos. Então, aqui são dois cortes dessa ressonância, mostrando, então, que ela ainda permanecia, mas com um volume já bem menor. Aqui são também os cortes desse mesmo exame, dessa mesma época. No final, então, nessa consulta de setembro, a avaliação ficou um paciente que tinha sintomas depressivos, com testosterona baixa e com náuseas e inapetência. Foi conversado com ele e decidido por aumentar a dose de prednisona, adicionando 2,5 miligramas ao final do dia, mais os 5 que ele já vinha usando, e conversado também com a equipe de neurocirurgia, indicada uma nova abordagem cirúrgica, dessa vez seria via transesfenoidal. Então, em 7 de outubro, ele é submetido ao segundo procedimento cirúrgico, agora via transesfenoidal,
com o intuito de descompressão do tronco, principalmente. Foi uma cirurgia que evoluiu sem intercorrências, ele foi avaliado em relação a eletrólitos, diurese, osmolaridade urinária, e ocorreu tudo certo, teve uma boa evolução, recebeu alta hospitalar com prednisona 5 mais 2,5 miligramas. Ele retorna agora em outubro, em consulta ambulatorial. Em relação aos sintomas depressivos, ele refere que mantinha, e mantinha também a perda de peso. Ele refere agora uma nova percepção de melhora visual, principalmente à esquerda. O peso dele nessa consulta estava em 107 quilos. Ele tinha eletrólitos e função renal também adequadas. Nessa consulta foi ajustada a dose de prednisona, aumentada, os 2,5 miligramas que ele usava no final do dia, aumentado para 5, e combinado com ele de retornar no ambulatório para avaliação hipofisária. O anátomo patológico dessa segunda abordagem veio também um adenoma de hipófise com invasão de trabéculas ósseas, mas a imunohistoquímica, dessa vez, corou mais para FSH. Então, veio compatível com adenoma de hipófise com expressão de FSH em 80% das células neoplásicas, então configurando o gonadotropinoma funcionante, pelo fato de ter aumentado também a testosterona. Em consulta, agora no dia 16 de novembro, ele ainda estava com sede e urina sob controle, e a questão do apetite se mantinha reduzido, e o peso também em queda, 103 quilos agora. Ele relatava também sintomas mais claros de hipogonadismo, redução de libido e disfunção erétil. Ele traz exames laboratoriais também solicitados nessa consulta. Então, os exames laboratoriais dessa consulta também eletrólitos e função renal adequados, o LH de 1,4, o FSH agora que caiu, né, 6,8, valor de referência do laboratório até 10 para homens, a testosterona total que caiu muito, foi para 3, a testosterona livre 1,08, um cortisol basal coletado às 8 horas da manhã de 3,7, um IGF-1 também baixo de 40 e uma prolactina de 10. Nessa consulta de novembro foi conversado com o paciente e optado por iniciar a reposição de testosterona com destilato de testosterona, mantidas as reposições de corticoide e hormônio tireoidiano que ele já vinha usando. Ele também faz uma nova campimetria, agora em novembro. É uma campimetria que ele não tinha as imagens, mas tinha a descrição de que mantinha a hemeropsia heterônima bitemporal muito semelhante ao exame anterior, embora o paciente tivesse uma percepção de melhora visual. Além disso, o oftalmologista relatou numa cartinha uma possível, provável irreversibilidade da perda visual, provavelmente pelo tempo em que ficou lesado esse nervo óptico. Quando ele volta em consulta em dezembro, ele refere uma melhora sintomática depois da reposição de testosterona, melhora também da cefaleia, que era uma queixa recorrente, mas a questão do apetite se manteve reduzido e o peso agora é 101 quilos. Os exames de dezembro, então, ele tinha uma função renal e eletrólitos também adequados, um LH de 2,1, FSH de 7,3, testosterona agora com reposição de 638, com a testosterona livre de 234, um T4 livre também adequado com a reposição de levotiroxina na dose de 125 microgramas e um cortisol basal das 8 horas de 11,5. A prolactina aí oscilando estava em 22. Nessa consulta de dezembro foi reduzida a prednisona para 7,5 miligramas por dia e retorno com laboratoriais para definir, conforme o laboratório, conforme a avaliação do paciente, se ele manteria ou não a reposição de testosterona. Ele faz também uma nova ressonância magnética em novembro de 2023, onde se observa uma importante redução do volume da lesão, né, especialmente dos componentes supracelares da cisterna pré-pontina, e também uma redução da superfície de contato da artéria basilar e do efeito compressivo sobre os nervos ópticos. Então, aqui, algumas imagens dessa ressonância, onde a gente nota que aqui é mais gordura, né, que sobrou, e sobrando uma porção de lesão mais no componente supracelular. Quando ele volta em março, na reavaliação, ele segue com o episódio de tontura, que é algo que ele relatava eventualmente, e com apetite reduzido. Ele havia reduzido a prednisona além do que havia sido combinado em consulta. Ele reduziu mais o peso também, agora estava com 99,3 quilos, e ele traz novos laboratoriais. Aqui, então, ele permanece da função renal, eletrólitos adequados, uma testosterona total de 307, uma testosterona livre de 103, um T4, a função tireoidiana permanece adequada com a reposição, um cortisol basal das 8 horas de 7,7 com a CPH de 15 e uma prolactina de 20. Ele faz uma nova ressonância em fevereiro
de 2024, agora a lesão foi medida. A lesão atualmente, em fevereiro, estava medindo 2,5 por 2 por 1,8 centímetros. E persiste o efeito compressivo sobre o quiasma óptico e as porções pré-quiasmáticas, que estão indefinidas no exame de imagem. Então, aqui, algumas imagens dessa ressonância de fevereiro. No próximo slide, comparando com a que foi feita em novembro. Então, ali uma comparação com a ressonância prévia. Nessa consulta de março, foi combinado que ele manteria um destilato de testosterona a cada 2 meses e meio e manteria também as reposições de levotiroxina e prednisona. E, em avaliação juntamente com a neurocirurgia, foi indicada uma nova abordagem e, de novo, transcraniana, como foi a primeira. Então, em 14 de maio, ele foi submetido à terceira cirurgia, também por via transcraniana. No dia 16 de maio, ele iniciou com poliúria, aproximadamente 5 litros em 24 horas, e tendendo também para a hipernatremia. As densidades urinárias, ele chegou com o mínimo que ele teve de densidade urinária nessa avaliação foi de 1.010. Então, ele foi prescrito água livre via oral conforme demanda, e ele recebeu uma dose de desmopressina de 1 micrograma intravenosa. Ele evoluiu adequadamente depois desse manejo, como eu vou mostrar no slide subsequente, mas em 17 de maio ele inicia com disartria e confusão mental, foi submetido a um hematoma de crânio, que mostrou aqui um hematoma subdural. Então, ele foi submetido a uma drenagem desse hematoma no dia 17 de maio e teve uma boa evolução com melhora dos sintomas. Aqui a evolução eletrolítica desse pós-operatório. Então, ele aqui em 16/5 foi onde ele inicia com poliúria e tendência à hipernatremia, depois de ter sido manejado com água livre, com a dose de desmopressina, evoluiu adequadamente, e no dia 19/5 ele começa a ficar hiponatrêmico, com sódio urinário aumentado também. Além disso, ele teve alguns indícios no exame físico de uma possível hipovolemia. Ele teve um episódio de pré-síncope, ele estava com balanço hídrico negativo também. Então, ficou o diagnóstico diferencial que ele pudesse estar fazendo ou um SIAD ou uma síndrome cerebral perdedora de sal. Então, foi optado por não fazer uma restrição hídrica, caso o quadro fosse secundário a uma síndrome cerebral perdedora de sal. Foi trocada a dexametasona por hidrocortisona e aumentado a quantidade de sal na dieta. Além disso, foi recomendado que, caso o sódio dele caísse para menos do que 130, ele recebesse solução salina hipertônica, mas não foi necessário. Então, com essas medidas, ele melhorou a anatremia, e ele recebe alta, então, muito bem clinicamente, com eletrólitos adequados e uma densidade urinária também normalizada. Ele retorna na última consulta que ele teve ambulatorialmente no dia 6 de junho, se sentindo bem, com apetite preservado, com sede, com hábitos urinários que ele não notou alteração. Estava usando prednisona 5 miligramas pela manhã, mais 2,5 no final do dia, com peso nessa consulta de 92, e ele veio com a avaliação de eletrólitos, então com sódio 141, com potássio de 5,2, com a função renal adequada e com a densidade urinária adequada também. O anátomo patológico dessa terceira abordagem também confirmou adenoma de hipófise e agora curou para FSH em 15% das células neoplásicas, compatível com adenoma com expressão focal de FSH. Nessa consulta, então, foi reduzida a dose de prednisona, mantidas as doses de levotiroxina e um destilato de testosterona que ele vinha usando, e agendado o retorno, então, para setembro desse ano, onde ele vai vir com uma reavaliação oftalmológica, com uma nova campimetria e com uma nova ressonância. Então, aqui são duas imagens, de maio de 2023, antes do primeiro procedimento cirúrgico, e uma de fevereiro de 2024. Aqui um resumo das 3 imunistoquímicas, então, a de 2023, de julho de 2023, onde foi feita uma abordagem transcraniana, que veio negativa para o marcador de FSH, compatível com o adenoma não secretor. Em outubro de 2023, a nova abordagem via transesfenoidal, dessa vez marcador positivo para FSH em 80% das células neoplásicas, também com KI67 de 1%. E a última cirurgia em maio, também via transcraniana, o marcador de FSH veio positivo em 15% das células neoplásicas, com KI67 de 1%. Agora eu vou prosseguir com a revisão de literatura. Então, sobre os adenomas hipofisários, eles são tumores benignos, que constituem aproximadamente 10 a 15% de todos os tumores cerebrais, e na maioria das vezes eles vão se apresentar com hipersecreção hormonal.
uma minoria dos casos, em torno de 30%, eles vão ser silenciosos, né, clinicamente não funcionantes. Dentre esses silenciosos, até 90% são adenomas gonadotróficos, que são mais comuns em homens com mais de 50 anos. Como eles são silenciosos na maioria das vezes, eles vão ser difíceis de reconhecer até que sejam grandes o suficientes para causar algum efeito de massa e aí causar os sintomas. Os hormônios secretados na ordem decrescente de frequência é o FSH, a subunidade beta do FSH, a subunidade alfa, o LH e o LH-beta. Raramente são funcionantes, como foi o caso do nosso paciente. Quando eles são funcionantes, eles podem estimular de forma inadequada as gônadas e aí, então, ter os sintomas relacionados à hipersecreção de FSH e ou LH. Os perfis hormonais variam, na maioria das vezes ele vai se apresentar com níveis elevados de FSH, e os níveis de testosterona, na maioria das vezes, vão ser baixos, mas eles podem também ser normais ou altos. Na maioria dos casos descritos na literatura, os níveis de LH eram normais, e nas vezes em que eles eram aumentados, isso também levou a níveis mais elevados de testosterona. A apresentação clínica pode se dar de diversas formas, mas o principal são sintomas neurológicos, e dentre esses sintomas neurológicos, os principais são os déficits visuais, que eles têm início gradual e lento, e progressão lenta. Então, podem ser defeitos de campo visual, acuidade visual reduzida e diplopia. Ainda dentro dos sintomas neurológicos, o segundo sintoma mais comum é a cefaleia, que pode ocorrer devido à expansão celular, também devido a um quadro de apoplexia hipofisária. Pode ocorrer também a rinorreia do líquor. Pode se apresentar com anormalidades hormonais, e dentre essas anormalidades hormonais, o hipogonadismo é o mais comum, que leva a sintomas inespecíficos, como fadiga, cansaço. Pode também se apresentar com uma hipersecreção hormonal, né? Então, uma minoria dos casos, 30%, vão secretar LH ou FSH suficiente para aumentar os níveis dessas gonadotrofinas. E pode ocorrer em mulheres uma síndrome de hiperestimulação ovariana, ou se for em idades mais precoces, até como puberdade precoce. E outra normalidade hormonal que pode iniciar o quadro é a prolactina elevada. Pode também se apresentar como um incidentaloma, né, um achado ocasional em um exame feito por outro motivo. A abordagem geral, então, é importante fazer uma história detalhada com o exame físico, porque como são sintomas que progridem lentamente, esses sintomas podem passar despercebidos. O exame testicular é importante também, porque pode ocorrer uma hipertrofia testicular, devido à hipertrofia dos túbulos seminíferos induzidas pelo FSH. A imagem do sistema nervoso é importante, principalmente a ressonância, e testes de campo e de acuidade visual. Os testes bioquímicos, eles vão ter com o intuito vai ser detectar outros tipos de adenomas hipofisários, a secreção excessiva das gonadotrofinas das suas subunidades, e alguma hipofunção hipofisária que pode ocorrer pela compressão das células não adenomatosas. O diagnóstico definitivo vai ser pela variação patológica do tecido excisado, mas algumas coisas podem levantar a suspeita de que se trata de um gonadotropinoma no pré-operatório. Por exemplo, uma concentração de prolactina menor do que 100 vai falar contra um prolactinoma. A ausência de sinais e sintomas de acromegalia e o IGF baixo também vão falar contra um adenoma secretor de hormônio do crescimento. E a ausência de sintomas e sinais de síndrome de Cushing e cortisolúria também não elevada vai falar contra um adenoma produtor de ACTH. Além disso, nos homens, concentrações elevadas de FSH podem falar a favor. Nas mulheres na pré-menopausa, podem se apresentar como menstruação irregular, níveis elevados de FSH e de estradiol com níveis de LH baixo, e na ultrassonografia pélvica, ovários policísticos de padrão diferente do que seria visto na SOP, então de ovários maciços e com endométrio espessado. Nas mulheres pós-menopausa, pode ser um diagnóstico mais difícil, porque elas já teriam um FSH elevado, mas no caso de um gonadotropinoma, elas teriam também um padrão de FSH elevado com LH baixo. No diagnóstico diferencial, então, entram outros tumores, por exemplo, crâniofaringioma, meningioma, tumores malignos e cistos. A hipofisite também faz parte do diagnóstico diferencial, e hipogonadismo primário também. Então, hipogonadismo primário de longa duração pode hipertrofiar as células gonadotróficas e levar a um aumento global da hipófise. Mas o aumento da hipófise vai ser menor nesses casos do que seria esperado no caso de gonadotropinoma. Além disso, no hipogonadismo primário, tanto o LH quanto o FSH vão estar elevados, apesar que esse padrão a gente também pode ver no gonadotropinoma. Também entra no diagnóstico diferencial, como eu comentei anteriormente, a síndrome dos ovários policísticos, mas o padrão dos folículos vistos na ecografia vai ser diferente. Então, na SOP vão ser folículos pequenos e dispostos em padrão periférico, e no gonadotropinoma vão ser cistos mais maciços. As concentrações de FSH também são baixas na SOP, provavelmente vão estar altas no gonadotropinoma, e as concentrações de estradiol maior do que 500 também fala mais a favor de um adenoma gonadotrófico.
No tratamento, o tratamento tem como objetivo, então, melhorar o déficit visual e outros sintomas neurológicos, reduzir a hipersecreção hormonal se estiver presente, reduzir ao máximo o tamanho do adenoma para evitar recorrência e repor deficiências hormonais que podem ocorrer pela compressão da hipófise, né, não adenomatosa. Então, a cirurgia é importante principalmente em casos com um acometimento visual, porque é o único tratamento que proporciona um alívio rápido desses sintomas, melhora algum grau da visão em 80% dos casos, e em 90% dos casos ele vai reduzir o tamanho do adenoma. Aqueles que são assintomáticos e que não apresentam uma ameaça imediata à visão podem não requerer uma cirurgia imediata. O do preparo pré-operatório é importante identificar as deficiências hormonais, deixar o paciente preparado, né, compensado do hipotireoidismo e do hipercortisolismo para se submeter ao procedimento cirúrgico. Como complicações, pode ocorrer a deficiência da vasopressina e o CIAD. Então, a deficiência da vasopressina é mais provável nos primeiros dias, geralmente é transitório, mas em alguns casos mais raros pode ser permanente. E o CIAD é o mais provável que ocorra uma semana depois e é sempre transitório. E pode ocorrer a resposta trifásica, né, que é a deficiência de vasopressina, que se sucede ao CIAD, que se sucede novamente a deficiência de vasopressina. Aqui tem uma figura que exemplifica, aqui na parte mais superior, a resposta trifásica. Então, uma lesão ali completa do eixo pode levar, no primeiro momento, à deficiência de vasopressina, seguido por uma liberação não regulada da vasopressina que estava acumulada, seguido de novo por uma ausência de vasopressina. Pode ocorrer também uma hiponatremia isolada, quando ocorre, por exemplo, uma lesão incompleta aqui do eixo. Então, no primeiro momento, levando a redução de vasopressina, mas ainda suficiente, isso sendo sucedido por uma liberação da vasopressina que estava estocada de forma irregular, aí levando o quadro de hiponatremia pelo CIAD, e aí se sucedendo, né, a normalização quando tem a vasopressina suficiente e em níveis normais para recuperar esse quadro. É importante, então, devido a essas complicações, que o paciente seja avaliado durante a primeira semana após a cirurgia, principalmente eletrólitos, balanço hídrico, percepção da sede. 4 a 6 semanas depois da alta, então o paciente tem que ser avaliado em alguns outros aspectos. O adenoma residual, um exame de imagem, embora a visão mais precisa, né, seja 3 a 6 meses depois, onde vai ter regredido alguns artefatos cirúrgicos. Também ser avaliado em relação à concentração sérica de algum produto do adenoma que poderia estar elevado antes da cirurgia. Reavaliado com a função visual, né, por acuidade visual e campos visuais, e também a função hipofisária normal também tem que ser reavaliada. A maioria dos pacientes fica com alguma deficiência de longo prazo, né, esse aqui é um gráfico de um estudo que foi feito com cerca de 200 pacientes, onde após a cirurgia, aqui em laranja, foram algumas deficiências hormonais que foram encontradas, então em torno de 40% ficou com deficiência de LH e FSH, em torno de 30% TSH, em torno de 27% ACTH e 17% GH e depois 13% ficou com hiperprolactinemia. A radioterapia, embora ela não seja um tratamento de primeira linha, ela pode também ser pensada em alguns casos selecionados, baseados na quantidade, na localização do tecido residual, do adenoma, na agressividade do adenoma e também nas condições clínicas do paciente. Geralmente vai se pensar nisso pelo menos 3 a 6 meses depois da cirurgia, quando os artefatos da cirurgia já regrediram, para prevenir um novo crescimento, né? Ou quando tem uma evidência de um novo crescimento depois de bastante tempo da cirurgia. E os efeitos da radioterapia eles vão ser muito lentos, né? Então tem que ter isso em mente. Um aspecto importante que a gente gostaria de salientar, assim, é o diagnóstico diferencial do CIAD com a síndrome cerebral predadora de Sal, que foi uma coisa que aconteceu no nosso caso, porque ambas as entidades, elas ocorrem em situações clínicas semelhantes, né, como, por exemplo, pós-operatório da cirurgia de hipófise ou outras doenças do sistema nervoso central, e laboratorialmente elas são muito semelhantes, elas cursam as duas com hiponatremia, com osmolaridade urinária elevada, com sódio urinário elevado também maior do que 40, e com concentração de ácido úrico reduzido. O que difere é mais algum dado do exame físico, ou no CIAD a gente vai ter o paciente normovolêmico, até tendendo mais para hipervolemia, e na síndrome cerebral predadora de Sal, o
paciente vai estar mais com depressão de volume, mais hipovolêmico. O tratamento difere, né? Então, no CIAG, a gente faria primeiramente uma restrição de fluidos, e isso piora, né? Caso seja secundária a uma síndrome cerebral perdedora de sal, onde a gente vai ter que repor o volume e, eventualmente, uma solução hipertônica também. Aqui tem alguns relatos de caso, 2 relatos de caso, mais especificamente, publicados em março desse ano. O primeiro é um gonadotropinoma funcionante também, em um homem de 42 anos, que tinha uma macroadenoma de 3 centímetros, foi achado incidental. Ele se apresentou na emergência por sintomas de Covid, primeiramente, e ele relatava que ele tinha feito uma imagem do sistema nervoso central alguns anos antes, em contexto de um acidente de trânsito, e que ele tinha tido uma lesão ali no sistema nervoso central, mas que não tinha sido investigada. Ele relatava que várias vezes tinha ido na emergência com tontura, desmaios, e ele recebia sempre a orientação de consumir mais sal. Ele tem 2 filhos e não tinha nenhuma queixa relacionada à fertilidade ou queixas sexuais. No exame físico, ele tinha um aumento testicular, ultrapassando a medida máxima do orquidômetro de 25 centímetros cúbicos, e tinha um defeito do campo visual temporal à esquerda. Aqui no pré-operatório, ele tinha um FSH aumentado de 31,4, e o valor normal, nesse caso, era de 1 a 18, e uma testosterona também elevada. Então, aqui são as imagens desse caso, né, aqui com um adenoma de 3,4 centímetros. Ele foi submetido também à ressecção transesfenoidal. A avaliação histopatológica confirmou também um adenoma secretor de gonadotrófos, positivo para FSH, e a coloração foi rara para LH e negativa para CTH, TSH pela lactina e hormônio do crescimento. E tem esse outro caso, que também foi publicado em março desse ano, um homem que tem um adenoma produtor de FSH, com testosterona normal a alta e queixas de redução de libido. Então, é um homem de 37 anos que tinha uma história de disfunção sexual e perda de libido há 1 ano. E há 6 meses ele se apresentou pela primeira vez com dor testicular bilateral, inchaço de ambos os testículos, e tinha níveis normais de testosterona. Os testículos aumentados, então maior do que 30 ml de volume, pior à direita, e não tinha nenhuma característica patológica na ultrassonografia. Ele recebeu o tratamento médico diversas vezes por epididimite, mas sem resolução. 1 ano depois, ele se apresentou no pronto-socorro com cefaleia, tontura, distúrbios visuais, e aí submetido, então, a uma imagem do sistema nervoso central que mostrou um macroadenoma hipofisário que estava comprimindo o quiasma óptico. E também ele tinha defeitos de campo visual. A acuidade visual era normal. Então, aqui, no pré-operatório, ele tinha um FSH maior que 200, e ali no valor de diferença, nesse caso, é de 0,7 a 11, e uma testosterona normal. Então, aqui é as imagens desse adenoma. Ele foi também submetido à hipofisectomia transesfenoidal, foi ressecado quase completamente o adenoma. Fez um acompanhamento anual que não mostrou evidência de recorrência do tumor hipofisário. Ele teve uma melhora da visão imediatamente depois da cirurgia e uma queda já no primeiro dia pós-operatório do FSH, o LH indetectável. Histologia desse tumor também mostrou imunorreatividade predominante para FSH, com algumas manchas de LH e prolactina. Os níveis de gonadotrofina e testosterona caíram 8 semanas depois. Ele ficou com diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico e, com piora ao longo do tempo desses sintomas, iniciou a reposição de testosterona. Então, como mensagens finais desse caso, trata-se de um caso de macroadenoma gigante, produtor de gonadotrofinas. Existem poucos casos descritos na literatura, e o diagnóstico deve ser considerado no contexto de testosterona elevada com gonadostrofinas normais a altas. Obrigada.